irmãos estavam orando, Deus fez aflorar esse tema no coração dessa liderança, e eu quero respeitar o tema, mesmo sabendo que o meu conhecimento é muito parco para falar sobre esta declaração do apóstolo Paulo. E é por isso que eu quero fazer aqui um rogo a toda a igreja, que enquanto estivermos fazendo uso deste microfone, eu peço encarecidamente para que os irmãos estejam orando por nossa vida, porque eu sei que não tem pregador bom se Deus não usar, e não tem mensagem boa se Deus não der. Os príncipes de Deus que estão na minha retaguarda sabem porque isso fala agora. Mas se você continuar falando com Deus, Deus vai continuar falando conosco. E quantos acreditam que Deus tem ainda algo reservado para nós? Certo de que você veio para dar glória, eu quero ler com você o versículo 14. Temos um banner aqui epigrafado, temos um tema: despertai, despertai, porque essa já é a última hora. Eu quero calcar-me aqui e falar-lhes sobre esta frase. Se o pastor Vanderlei me permitir, quando contado por mim de 1 até 3, eu queria que você fizesse menção desta frase: despertai, despertai, essa já é a última hora. O senhor permite, pastor? Eu conto de 1 a 3 e vocês, de forma uníssona, fazem menção desta frase. 1, 2, 3. Despertai, despertai, porque essa já é a última hora. Pois bem, quando esta mocidade estava falando com Deus, Deus falou isso ao coração desta mocidade, trazendo-nos um brado de alerta para os dias que estamos vivendo. É claro que quando nós nos deparamos com o capítulo 5 deste livro em apreço, quando Paulo ele chega a registrar ou a escrever ainda em prisão, porque Paulo ele escreve 4 cartas, estando preso para Éfeso, para Colossenses, para Filipenses, e também dá autenticidade em uma carta para Filemon, sobre algo que tinha acontecido com Onésimo, aquele empregado que furtou algo de dentro de sua casa e foi preso, e por sorte ou por coincidência caiu bem na cela que Paulo estava, e Paulo, ao evangelizar, Onésimo se converte, e Paulo escreve uma carta para os irmãos que estavam debaixo da tutela de Filemon. Então Paulo, ele, quando faz menção do capítulo 5 e dos versículos por diante que se acopla neste capítulo 5, Paulo ele destaca 4 verbos que probabiliza-se, verbos que eram de comum, de quando em quando, de forma esporádica, os irmãos da igreja de Éfeso ver Paulo por algumas vezes ratificar algumas falas. E o primeiro verbo que Paulo começa a destacar está no versículo 11, que é o verbo participar. O segundo verbo está no capítulo 5, também no versículo de número, preste atenção, 12. Paulo faz menção de outro verbo, que é o de andar. Depois, no versículo 14, Paulo faz menção de outro verbo, que é o despertar. Paulo vai fazendo menção de alguns verbos, mas quando os irmãos escolheram o versículo 14 como tema, dizendo despertai, despertai, porque o texto aqui é desperta, ó tu que dormes. Então quando Paulo ele faz menção do verbo despertar, este verbo Paulo aprende ainda quando pequeno. E quando pequeno, Paulo ele ouviu rumores que Deus ele foi despertado por Abraão. Irmãos, preste muita atenção e deixa eu lhe contar aqui uma história bíblica. Quando eu fiz menção de Abraão, e quando eu disse a você que Paulo viu Abraão despertar a Deus, parece até um hipérbole, um exagero de expressão, como se Deus estivesse dormindo, e a gente sabe que Deus não dorme. Mas quando você ver a Bíblia no capítulo
de número 11, versículo de número 10, você vai ver uma história dizendo que Noé teve os seus descendentes. E no versículo 11 você vai ver um epígrafe logo em cima do versículo 10, dizendo assim: os descendentes de Noé. E você vai ver no versículo 11, 12, 13, 14, 15, 16, de forma bem epigrafada, a Bíblia fazendo menção de quem foi os descendentes de Noé. E faz menção dos seus filhos, Sem, Cã e Jafé. E logo em sequência entra os filhos ou as descendências de Sem. E quando eu fiz menção de Abraão, quando eu disse que Abraão despertou a Deus, e porque Paulo faz menção desse verbo despertar, logo no versículo 11 do capítulo 11, você vai ver que Abraão ele nasce e ele é a 9ª geração de Sem. E você vai ver de forma clara assim, que Sem gera Arfaxade, Arfaxade gera Selá, Selá gera Eber, Eber gera Reu, Reu gera Peleque, Peleque gera Serug, Serug gera Naor, Naor gera Tera e Tera gera Abraão. Quando Abraão ele nasce numa cidade por nome de Ur dos Caldeus. E dentro desta cidade, é claro, ouvia-se um rumor acerca de um Deus que estava dormindo. Mas esse Deus era um Deus que criou todas as coisas do universo. Esse Deus era um Deus acerca que descia na virada do dia lá no Éden para falar com Adão. E por Abraão ser um confeccionador de deuses, e também Abraão está vivendo no coração uma idolatria sem tamanho. Até então Abraão não conhecia esse Deus. Só que Abraão queria conhecer esse Deus, e Abraão queria que esse Deus se despertasse para se revelar a ele. Porque Abraão fazia Deus de todo tipo, de todo tamanho, Deus de todo tipo de gosto. Então dentro da cidade de Ur dos Caldeus tinha um burilar acerca de um Deus que falava, que se revelava, que se manifestava ao homem. Mas Abraão ainda não conhecia esse Deus. Aí a história conta que nesta época, quando Abraão ele nasce 298 anos depois do dilúvio, e 57 anos preciso depois da morte de Noé. Então preste muita atenção, que dentro do coração de Abraão estava uma expectativa acerca de querer conhecer esse Deus. Porque Abraão fazia Deus de pau, de pedra, de madeira, de gesso, mas até então Abraão não ouviu ainda a voz desse Deus que Paulo aqui chega a registrar na carta lá para a igreja de Éfeso. Então a história diz que um dia o pai de Abraão, Tera, ele olha para Abraão e diz assim: Abraão, vem cá, eu vou para a Babilônia oferecer sacrifícios para os nossos deuses, e principalmente para o nosso Deus Marduk, mas fica aqui na tenda, não se esqueça de dar comida para os nossos deuses. Aí a história diz que Abraão pega um pedaço de pau, e quando Abraão pega esse pedaço de pau, a história diz que Abraão entra dentro da tenda de seu pai Tera e começa a quebrar os deuses a cada. Ele quebra todos os deuses da casa de seu pai, reduz os deuses a cacos e coloca diante de um Deus maior, não de um Deus grande, diante de um Deus maior. Interessante é que quando Abraão faz isso, escute isso aqui, ele desperta em Tera uma fúria e uma ira. Porque quando Tera, o pai de Abraão, retorna para a cidade de Ur dos Caldeus e vê os seus deuses quebrados, Tera olha para Abraão e diz assim: por que fizeste isso? E a história bíblica diz que Abraão olha para o seu pai e diz: pai, eu quero conhecer o Deus que fala, eu quero conhecer o Deus que se revela, eu quero conhecer um Deus que se manifesta ao homem. Eu quero conhecer aquele Deus que desceu no Éden para falar com Adão, cujas histórias eu já conheço, mas eu quero conhecer esse Deus na íntegra. Eu quero mais desse Deus. A história diz que logo Naor, o pai de Tera, em contrapartida à forma de Abraão, começa a impetrar na vida de Abraão uma maldição, dizendo que ia ser infeliz em todos os seus caminhos. O interessante é que quando Abraão começa a receber esta maldição pelo seu avô e em sequência pelo seu pai, logo no capítulo de número 12 do livro de Gênesis, Deus se revela a Abraão. Aleluia. Deus se revela a Abraão, diz assim: eu sou o Deus dos céus. E logo Deus faz 3 pedidos para Abraão, dizendo assim: o primeiro pedido: sai dessa casa.
deixa essa parentela. E o terceiro logo sai, pega tudo e vai embora. A Bíblia diz que desde aquele dia então Deus começou a falar com Abraão. E Abraão deixa agora de servir a deuses que tinha boca mas não falava, que tinha perna mas não andava. E desde esse dia por diante Abraão começa a falar com Deus. E Deus começa a chamar Abraão de amigo. E logo por este dia por diante Deus faz uma promessa para Abraão, dizendo que todos que descendessem de Abraão iriam ver Deus se revelar de forma clara e precisa. Aí você vai ver que Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, e quando Jacó é gerado por Isaac, Jacó tem 12 filhos, e dentro desses 12 filhos tem um que é Benjamim. Então dentro desta tribo de Benjamim, desta meia tribo, sai agora os pais de Saulo até então, porque até então não era Paulo, se chamava de Saulo, porque este nome foi dado a Saulo, a Paulo, para que você possa entender, em homenagem ao primeiro rei de Israel, por se chamar Saul. Então quando os pais desse menino, ainda até então Saulo, aleluia, vê esta criança nascer, logo diz: esse menino aqui vai ser Saulo, em homenagem ao primeiro rei de Israel, porque a palavra Saulo quer dizer grande. E como Deus faz questão de não usar ninguém grande, Deus só usa pequeno. Aí lá na frente Deus transforma um Saulo em um Paulo, porque enquanto Saulo quer dizer grande, a Paulo quer dizer pequeno. Mas preste atenção que os pais de Saulo agora, até os 6 anos, educam Saulo, o ensina, o instrui. E quando Saulo ele completa 6 anos na íntegra, Saulo agora começa a estudar com o maior rabino da época, que é Gamaliel. Então Gamaliel começa a instruir Saulo em todas as eloquências. Saulo agora começa a estudar com Gamaliel, e agora a primeira tarefa de Saulo era aprender algumas coisinhas de costumes. E Saulo começa a crescer. Quando Saulo começa a crescer, quando Saulo atinge a faixa etária de 18 anos de idade, Saulo ele já está atendendo todas as camadas sociais. Se deixar nenhuma camada dessa a desejar, e logo se torna um exímio fariseu. Saulo, com 22 anos para 23 anos de idade, já sabia as 613 regras do farisaísmo. Então agora Saulo está mais do que preparado, porque desde pequeno, dentro da casa de Saulo, do lado direito da porta, tinha um mezuzá, que eram recortes da lei de Israel. Então Saulo vai crescendo e ele vai se tornando um homem muito preparado para aquilo. Tanto é que quando Saulo completa 12 anos ainda, Saulo já tinha um filatério na testa, no tórax e no braço, que eram tiras de couro, falando sobre a lei. Então Saulo agora está preparado demais. Mas uma coisa que Saulo nunca imaginava é que Deus também um dia ia se despertar para ele. É por isso que até então o Senhor tem um encontro com ele no caminho de Damasco, e Saulo cai por terra. E daí por diante Deus começa a se despertar para Saulo. Jesus começa a dizer assim: dura coisa contra ti é recalcitrar contra os meus aguilhões. Então Saulo agora não passa a ser mais chamado de Saulo, ele agora é o Paulo, o vaso escolhido de Deus. E Paulo agora começa a andar naquelas terras, e o perseguidor agora passa a ser perseguido. E agora Paulo consegue entender o que aconteceu com Estevão, que o homem agora sendo apedrejado até a morte, mesmo ainda antes de morrer, contemplou o céu aberto e Jesus à direita do Pai. E Saulo até então não entendia o que levava o homem a morrer, dar a vida, perder a vida e adorar um Deus invisível. Saulo não entendia, mas depois que ele cai lá no caminho de Damasco por terra, aí Paulo agora começa a entender o que faz o homem a enxergar o invisível de Deus. E Paulo começa agora a receber incumbências, Paulo começa agora a receber tarefas. E todo o preparamento de Paulo, desde a sua pouca idade até a sua infância, até a sua maioridade, Paulo usa aquilo agora só para uma coisa, como ponte para ganhar pessoas que ainda não conheciam o Deus que você serve.
Eu queria que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado, por favor, e peço isso encarecidamente. É perceptível aos olhos de alguém que a minha voz está muito embargada, mas eu tenho a revelação de Deus para a sua vida. Diga para essa pessoa: Deus vai se revelar a você. Você crê nisso, meu querido? Paulo agora começa a fazer algumas viagens. Quando Paulo começa a fazer algumas viagens, Paulo agora começa a sentir o peso de uma chamada missionária. O interessante é que uma das viagens de Paulo deixa Paulo muito que perturbado. E eu vou lhe explicar porque Paulo diz: desperta, ó tu que dormes. Quando você vê na Bíblia Atos, de número 17, versículo de número 23 por diante, Paulo fica tão perturbado quando Paulo chega em Atenas, porque lá em Atenas tinha um Areópago, e lá dentro do Areópago tinha o santuário dos deuses. Dentro de Atenas tinha um templo à deusa Diana, ou a deusa Ártemis. Então Paulo começa a ficar perturbado, porque tinha dois filósofos dentro desta cidade. Está na Bíblia, é bom você acompanhar se você quiser, para você entender porque Paulo diz: desperta, ó tu que dormes. Quando Paulo desembarca nesta cidade de Atenas, os dois filósofos de mais expressão, de refinado respeito, um deles era Epicúrios e o outro se chamava Estoicos. Está no versículo 18 do capítulo 17 de Atos. E quando Paulo se aproxima perto desses dois filósofos da época, Paulo começa a ficar estupefatizado, assustado, embasbacado, porque Estoico dizia que Deus se revelava no pedaço de pau e no pedaço de pedra, mas Paulo já teve ciência de uma coisa: que Deus é muito maior do que um pau e muito maior do que uma pedra. Ele é criador de todas as coisas. Enquanto Epicúrio dizia que Deus era simplesmente a alma do universo, Paulo começa a transitar por dentro do Areópago. E lá dentro do Areópago, os atenienses, eles veneravam a mais de 30 mil deuses. Fala comigo: mais de 30 mil. Mais de 30 mil. Muito obrigado. E Paulo começa a menear a cabeça. Quando Paulo começa a menear a cabeça, os dois filósofos chamam Paulo para uma discussão e diz: quem és tu? Parece ser um paroleiro, um pregador de deuses estranhos, porque enquanto falamos dos nossos deuses, tu estás aí a menear a cabeça, a afrouxar os lábios. E Paulo começa a saudar, dizendo assim: paz e graça. Eles param o tempo e falam assim: Pai, sabemos de quem é, mas essa graça vem da parte de quem? E Paulo diz: essa graça vem da parte de Jesus. E para vocês a pregação da cruz é loucura, mas para mim, para nós é poder de Deus. Aí Paulo para, quando Paulo diz assim: pregar, ou seja, para nós é poder de Deus. Então quem é este Deus? E Paulo convida eles a entrar dentro dos santuários dos deuses. E quando Paulo entra dentro dos santuários dos deuses, o primeiro Deus que Paulo dá de cara é o Deus chamado Zeus. Interessante é que dentro deste santuário, pastor Vanderlei, me permita transitar um pouco, por favor, aqui. Quando Paulo entra dentro do santuário, o primeiro altar que estava erigido era o altar de Zeus. Era um altar erigido de pedras. Embaixo deste altar tinha uma plaqueta de bronze, e nesta plaqueta estava assim: ao Deus Zeus, Deus dos deuses. Aí Paulo olha para este altar e Paulo começa a menear a cabeça, mas Paulo continua a transitar dentro do santuário dos deuses. Aí Paulo vê um segundo altar erguido por pedras. Debaixo destas pedras, uma plaqueta de bronze, há um Deus chamado Apolo. Só que logo em sequência do nome do Deus Apolo tinha assim: o Deus da morte súbita. Aí Paulo cruza os braços, deixa eu conjecturar aqui, Paulo meneia a cabeça e fala: esse Deus é o Deus da morte súbita. E Paulo começa a transitar. Aí Paulo vê um terceiro altar, e esse altar era um Deus chamado Esclepe, que era o Deus dos ossos. Era o Deus que enfraquecia os ossos e fortalecia os ossos. E Paulo começa a afrouxar os lábios, menear a cabeça. E Paulo começa a transitar dentro dos santuários dos deuses. E Paulo vê o quarto altar. Há um Deus, preste atenção, chamado Zoroastro, que era um Deus que falava com as estrelas. Aí Paulo começa a transitar ainda, e Paulo vê o quinto altar, erguidos por pedra, uma plaqueta de bronze. Há uma deusa chamada Gaia, e essa deusa para os atenienses era a deusa que mandava na terra. Aí Paulo
começa a menear a cabeça. Epicúreos e estoicos começam a achar aquilo estranho e dizem então, por que tu tanto meneia a cabeça? Por que tu estás tão inconformado? E Paulo começa a dar uma passeada dentro do santuário dos deuses, e Paulo vê um altar sem nomenclatura de Deus, mas estava numa plaqueta de bronze assim: ao Deus desconhecido. Aí Paulo se apoia neste altar. Paulo olha para este altar e fala: vocês têm tanto medo de venerar um Deus, porque vocês adoram mais de 30 mil deuses. Vocês têm tanto medo de existir um Deus, que vocês não levantem altar para eles, ele com raiva os castigue com pragas, que vocês levantaram um altar a um Deus desconhecido. Só que esse Deus aqui eu conheço. Aleluia. Aí os dois filósofos param dentro do templo e falam assim: Paulo, então que Deus é esse? Desconhecido por nós, que é conhecido por ti, Paulo. E Paulo fala assim: então vamos voltar para o primeiro altar, que eu quero dar uma lição de quem é este Deus que vocês não conhecem. Aí Paulo volta para o primeiro altar e diz: esse altar aqui é o Deus dos deuses, que vocês dizem que é o Deus dos deuses. Esse Deus não é Deus dos deuses, porque o Deus dos deuses, ele mediu os céus a palmos. O Deus dos deuses, ele é tão grande. Fala, meu irmão, ele é grande. Não toca nele, por favor. Pede licença para não ser intromisso. Toca no ombro dele com graça e diga: o seu Deus é grande. Começa a dizer que esse Deus é tão grande que ele mediu os céus a palmos. Deus é tão grande. Esta era a pregação de Paulo, que ele pegou rios, riachos, ribeiros, oceanos e mares e colocou na palma da sua mão. Esse Deus é tão grande que ele pegou montes de outeiros e pesou na sua balança. Os filósofos começam a ficar agora assustados com Paulo, e Paulo começa a descortinar um pouco da grandeza de Deus. E Paulo pensa assim: esse Deus é tão grande que ele pegou o globo da terra, fez do globo da terra a cadeira só para ele sentar. Como se não bastasse, toda a terra não passa de tapete para os seus pés. Esse Deus é tão grande que lá no céu, a Bíblia diz que ele tem um reservatório de saraivas, de pedras asfogueadas. Esse Deus é tão grande que quando ele quer, ele assobia. Já leu Isaías 7,18? Agora imagina Deus assobiando. A Bíblia diz que quando o nosso Deus assobia, as nuvens se agregam, e Deus pega todas as nuvens e transforma em tanques de guerra para pelejar a nossa peleja. Esse Deus é grande. A Bíblia diz que o nosso Deus é tão grande que somente Ele sustém e dá a última palavra. É por isso que Ele é, que Ele pode, que Ele tem, que Ele faz, que Ele mata, que Ele dá vida, que Ele abre, que Ele fecha, que Ele abate, que Ele exalta, que Ele empobrece, que Ele enriquece. É por isso que todo o poder é dado a Ele. Aí eles param no tempo. Paulo começa a descrever um pouco dessa grandeza. E escute, porque Paulo diz: desperta, ó tu que dormes. Aí Paulo vai para o segundo altar e toca no altar, que era o Deus Apolo, e diz: vocês dizem aqui que Apolo é o Deus da morte súbita, e todos os atenienses temem esse Deus Apolo, porque se ele quer matar, ninguém pode deter ele vindo com a sua morte. Aí Paulo olha para o altar, toca no altar, meneia a cabeça e diz assim: só que é o seguinte, esse Deus ainda não é muito forte, porque o meu Deus é mais forte do que esse Deus. E eles perguntam: mas por quê? Esse é o Deus Apolo, Deus que mata, é o Deus da morte súbita. E Paulo diz: mas só se esse Deus matar, o meu Deus ressuscita. Agora, se o meu Deus matar, Apolo não pode ressuscitar. Aí começa a se agregar outros filósofos e outros estudiosos de epicúreos e estoicos. E Paulo começa agora aquela oportunidade. Paulo começa a fazer um culto. Aí chegam os estudiosos de epicúreos e estoicos e dizem: mas quem é este pregador de deuses estranhos? Vejam que ele descaracteriza a ação dos nossos deuses. Aí Paulo olha para ele e em latim Paulo diz: no enim possumus aliquid adversus veritari sed pro veritari. Eu não sou dono da verdade, mas eu conheço a verdade. Aí Paulo agora vai para o terceiro altar e toca no terceiro altar, que era o Deus
chamado Esclépio, que era o Deus que enfraquecia os ossos e o Deus que fortalecia os ossos. Aí Paulo olha e Paulo começa agora a puxar na 14ª geração, que é a geração de Davi. Davi é a 14ª geração de Abraão. Quando você abre a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1, versículo do 1 ao 6, você vai ver claramente que Davi é a 14ª geração de Abraão. Você vai ver que Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera Judá, Judá gera Pérez, Pérez gera Esdrom, Esdrom gera Arão, Arão gera Abinadab, Abinadab gera Naasson, Naasson gera Salmão, Salmão gera Boaz, Boaz gera Obed, Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi. Aí Davi tem o Salmo 139, versículo de número 15, dizendo: antes que eu fosse formado no ventre, os meus ossos ainda informes, o Senhor já me via. Paulo sabia, ele é da tribo de Benjamim, e ele aprendeu que Deus é um Deus que vê o homem antes de ser feto, antes de se tornar um feto, ainda antes de ser um embrião. Preste muita atenção agora. Quando Davi diz assim, que antes que os seus ossos fossem formados, Davi está falando do seu estado embrionário. Quando a mulher está gestante, da 2ª semana, da 8ª semana, o que está no seu ventre é um embrião. Da 9ª semana até a 41ª, dependendo das probabilidades gestacional, o que está no seu ventre é um feto. E Davi está dizendo: os meus ossos nem formados eram, mas o Senhor já conhecia. Quando Paulo toca o 3º altar, que era o altar de Deus que enfraquecia os ossos e fortalecia, Paulo dá uma aula de anatomia. Preste atenção: o corpo de um adulto tem 206 ossos, 28 só na cabeça, 3 na orelha direita, 3 na orelha esquerda, 14 na face, 4 no sistema límbico do cérebro e 4 no sistema neocortex, 28 ossos precisos, pescoço 8 ossos, tórax 24 vértebras, 12 costela, o osso externo 36, abdômen 7 ossos, 5 vértebras lombares, um osso cóccix, outro osso sacro. E Paulo começa a falar para o Deus que era o Deus que enfraquecia e fortalecia. Aí Paulo vem descendo, só que depois do abdômen tem um fêmur, o osso maior do corpo. E Abraão disse, ainda não tinha leis cívicas. Lembra quando Abraão chama Eleazar e diz: vem cá, filho, coloca a mão debaixo de minha coxa, porque a promessa que eu faço contigo é forte, se tu não quebrar eu também não quebro. Então coloca a mão debaixo do osso mais forte. Aí você vai ver rótula, tíbia, perônio, calcanhar, sensonóide e 26 ossos no pé. Aí Paulo toca no altar, Deus escreve: se vocês dizem que ele só enfraquece e só fortalece os ossos, o meu Deus é o Deus criador do gênero humano. Ele é o Deus que criou os ossos. Ele não só enfraquece, ele não só fortalece. Ele é o Deus que criou e ele é poderoso e ele vai se revelar. Aí Paulo toca no 4º altar. Daqui a pouco eu prego. E quando Paulo toca no 4º altar, Paulo toca no altar, era um Deus chamado Zoroastro. E Zoroastro, os atenienses, era o Deus que falava com as estrelas. Aí Paulo mete a cabeça, dá uma risada e fala assim: esse Deus só fala com a estrela. Então meu Deus chama cada uma pelo seu nome. Aleluia. Estou sentindo Jesus aqui, irmãos. Eles param e começam a chegar mais estudiosos de epicúreos e estoicos. E diz: mas que homem é este? E que Deus é este que este prega? Dentro desses estudiosos que chega um moço por nome de Dionísio, uma moça por nome de Damares. Está no próprio capítulo, então preste muita atenção. Aí quando Paulo começa a falar de um Deus que criava as estrelas e chamava cada uma pelo seu nome, Paulo dá uma risadinha e Paulo vai para o 5º altar. E o 5º altar era de uma deusa por nome de Gaia. Fala comigo assim: Gaia. Esta deusa era venerada, porque dentro de Atenas, esta deusa era a deusa que mandava na terra. Aí Paulo olha e Paulo começa a afrouxar os lábios. E Epicúrios, diz a história, começa a olhar para o semblante de Paulo e começa a ficar preocupado. Aí Paulo olha para Epicúrios e diz assim: ego em mim, lá trono, lá Cristo. Eu não estou no trono, mas Cristo está. Vem cá, vocês dizem que Gaia é a deusa da terra, então vem cá comigo. O meu Deus, ele está sentado sobre o lobo da terra, que toda a terra é estrado para os seus pés. Se Gaia é a deusa que manda na terra, o meu Deus está com o pé em cima
cima da cabeça de Gaia. Aí eles param e eles ficam tão preocupados que Dionísio e Damares toma a oportunidade da Bíblia e diz: Paulo, vem cá, eu quero conhecer o Deus que você conhece. Aí Paulo agora começa a ser preso, porque o comércio de imagens de Diana começa a ser agora, vamos dizer assim, desestruturado, porque ninguém mais queria comprar a imagem da deusa Diana, porque todo mundo queria conhecer agora o Deus que Paulo pregava. Então o negócio começa a enfraquecer, e muitos daqueles que ouviram o discurso de Paulo dentro do Areópago começam a seguir Paulo, e muitos daqueles começam a se tornar agora crentes, avivados, vamos espiritualizar, pentecostais, do glória a Deus, do aleluia. E eles começam a saudar que nem Paulo, graça e paz, irmãos. E começa a dizer pelas ruas de Atenas: a pregação da cruz é loucura. Mas Paulo diz para nós que a pregação da cruz, que para um é loucura, para nós é poder de Deus. E o negócio começa a ficar desestruturado. Aí Paulo é preso. E quando Paulo é preso, ele em prisão, ele começa a ficar sabendo que alguns irmãos que nasceram no fogo estavam se conformando com fumaça. Aí Paulo começa a ficar preocupado que alguns irmãos, olha pra cá, deixamos pra lá, irmãos, não, vem pra cá. Alguns irmãos que estavam tão empolgados no início da fé começam a ficar agora desmotivados. Aí Paulo começa a escrever o capítulo 5, preso ainda. Quando Paulo chega no versículo de número 14, Paulo olha e diz: Egeiro Anastasis, desperta, ó tu que dormes. Aí o povo começa a ficar sem entender aquilo que Paulo estava dizendo. Mas estamos sóbrios, estamos lúcidos, não estamos dormindo. Por que o nosso pastor mandou a gente despertar? Porque ele me chamou dizendo: levanta dentre os mortos, porque toda pessoa, quando morre espiritualmente, perde a sensibilidade de entender as coisas de Deus. Todas as vezes que alguém morrer espiritualmente, ela vai se acomodar. Toda vez que você perder esta sensibilidade, você vai se acomodar com o pecado, com a fofoca, com a mentira, com a inveja, com todas estas coisas. Paulo chega e diz assim: desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, porque todo vivo é incomodado com o pecado, incomodado com a mentira, incomodado com a frieza. Então a acomodação traz o conformismo, e o conformismo é o inimigo do crescimento. Aí Paulo começa a dizer assim: não, eu estou sabendo pelos da família de Cloe que há muitos entre vocês que já perderam o primeiro amor. E quando esta igreja perde o primeiro amor, João não deixa barato, porque o apóstolo João também transitou por dentro desta igreja, e a primeira frase em grega foi para a igreja de Éfeso. No livro do Apocalipse, capítulo 2, João escreve a carta e Jesus manda dizer: diz isso aqui, João. E quando João escuta o Senhor falar com ele, João na carta diz assim: os ekei ata acoeto logon pneumato eclésia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí quando Paulo começa a saber que tinha alguns irmãos que antes de ir para o templo adorar, passava no alambique de barro, que era o Deus do vinho, enchia a cara, se embriagava, e depois ainda, aleluia, sem nenhuma razão sóbria, entrava no templo cambaleando. Paulo ficou sabendo, mas não, tem que mandar um recado para esse povo. Aí chega Tiquico da prisão e diz: Paulo, é o seguinte, alguns crentes estão bebendo e depois vão para o culto. E Paulo diz: e o que acontece? Acontece uma bagunça, Paulo. O que é que estão fazendo? Estão perdendo a noção de que quem está no templo é maior do que o templo.
Paulo começa a pegar uma pena. Paulo regaça as mangas, já ferido nos olhos com conjuntivite crônica, há uma probabilização sobre isso. Aí Paulo fica, meu Deus, vou ter que escrever com letra grande aqui. Mas vem cá, Tico, pega aqui a pedra. Aí Paulo começa a escrever assim: Teleios, Ruach, Hakodesh, enchei-vos do Espírito. Toca no irmão que está do seu lado, por favor, calma, toque nele, por gentileza. Diga aí como é que está o nível. Então fala assim: desperta, desperta, essa já é a última. Paulo se entristece. Quando Paulo fica sabendo destas coisas, o coração de Paulo se fecha. Aí na mesma carta, Paulo, no versículo número 20, Paulo ratifica, reforça uma palavra que eles aprenderam no início, que diz assim: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Quando esses escutam a palavra graça, os corações de alguns voltam a se lembrar. Porque Paulo, quando faz menção da palavra graça, traz a consciência deles, dos irmãos que adoravam dentro das catacumbas de Roma, em lugares apertados, a perseguição rolando solta, ou os irmãos sendo decapitados. Quando Paulo faz menção desta palavra graça, eles se lembram: opa, aonde abundou o pecado, espera, oh aleluia. Eles dizem assim: opa, pastor Paulo está dizendo para nós que tem jeito, se a gente cair ele vai levantar. Se o nosso altar estiver quebrado, ele vai consertar. Se a gente estiver desunido, a graça vai nos unir. Aí eles se lembram, Rogério, desta palavra graça, porque Paulo dizia: ei, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Toca no irmão e se desperta. Vai superar ainda mais, é uma do pecado.
que Paulo se lembra de uma coisa. Paulo se lembra que quando ele pegava os oráculos para meditar, e por ele ser da tribo de Benjamim, e por ele saber que o seu nome Saulo, que outrora era uma homenagem ao primeiro rei de Israel, que foi Saul, Paulo, quando meditava nos oráculos de Deus, Paulo descobriu uma coisa: que Deus nunca gostou de nada vazio. Aleluia, Deus. E quando Paulo pega o pergaminho do livro de 1 Samuel, que até então era um só, 1 Samuel era um livro só. Quando Paulo pega o capítulo 16, como se fosse a Bíblia de hoje, Paulo vê uma frase assim: Samuel, enche o teu vaso de azeite. Aí Paulo se cala nisso, fala assim: opa, enchei-vos do Espírito Santo. Aí Paulo começa a dar uma descortinada. Paulo começa a desencadear outras verdades do oráculo. Ainda na graça, Paulo vê que o primeiro milagre de Jesus mudou para arrebentar. Ele chega no casamento já quase ao terceiro dia do banquete, e ele percebe que o vinho tinha acabado. Aí ele olha para as talhas, ele olha para as metretas. Uma talha de pedra, 40 litros. Uma metreta, 80 litros. Olhou para as talhas, 40. Olhou para as metretas, potes de pedra, 80. Ele disse assim: é o seguinte, vamos mudar a regra hoje. Tira as talhas, eu vou usar as metretas. Não, mas a talha é 40. Isso eu sei, mas a metreta é 80. Eu vou dobrar um negócio aqui hoje. Aí Jesus assim: deixa a água quitar. O Senhor abençoa e transformado em vinho. Nem deu tempo do vinho fermentar, porque o vinho fermentado dá embriaguez. Olha que coisa, dá para entender, né? O Senhor chama assim: agora dá para o responsável do buffet. Pede para o mestre de sala experimentar. Ele pega a taça e fala assim: mandaram trazer para o senhor. E como todo responsável do buffet, ele cheira o vinho e diz: mas que qualidade é essa? Onde estava esse vinho? Quando ele toma, ele diz: quem mudou a regra do meu buffet? Porque o melhor vinho vem primeiro. E quem escondeu este vinho de qualidade? Aí ele diz assim: o servente: chefe, tem um aí fora, chegou na festa agora, só veio porque foi convidado, está com convite na mão, autenticado pelos noivos. O senhor não sabe, mas estava um desespero no nosso coração ainda lá no lugar onde a gente serve os cálices para dar para o povo beber. E aqui para nós, ele chegou já mudando tudo. Como? Sabe os vasos de 40 litros? Ele disse: eu não quero de 40, eu quero de 80. Disse para ele assim: o que Jesus faz? Não, toca meu irmão, toca nele aí. Diz assim: o que Jesus faz, além de ser melhor, é em dobro. Tem colorido agora, não tem sabor, nem cheiro, nem cor. Transformou e disse que o senhor está bebendo. Não quer vinho. Quem é ele? Diz ele que é filho de Maria. Quem mais? Veio lá de Nazaré. Mas de Nazaré não tem nada que presta, tem bandido, prostituta, ladrão, e até para trabalhar o pai tem que pagar a profissão do carpinteiro ensinar a criança. Ele disse: pois é, ele veio de lá. Meu Deus!
Aí fica todo mundo satisfeito. E até o final da festa há relatos que todos ficaram cheios e satisfeitos de tudo que aconteceu. Aí Paulo pega o oráculo e diz: não, ele fez um milagre. Só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Fim de história. Quem trouxe? Uma criança. Nome? Ninguém sabe até hoje. Nem eu. O que aconteceu? Caiu na mão de quem? De Jesus. O que é que ele fez? Ele só abençoou. E disse o quê? Vocês sentem em grupo de 50 e 50. Quanto? 50 e 50. Por quê? Para o milagre acontecer tem que ter organização. Paulo ficou triste porque tinha irmãos da igreja de Éfeso. Disse assim: não, eu tenho meu grupo. Esse grupo é meu, escolha o seu grupo. Precisava de unidade. Eu posso, desperta, porque é nós. O que é que Paulo disse? Não, eu vi que Jesus fez o milagre da multiplicação, só tinha 5 pães e 2 peixes. O que aconteceu? Ele disse assim: só chamou os discípulos, para quê? Ele disse: Pedro toma peixe, João toma pão. Pão, peixe, peixe, pão. João, peixe, Pedro, pão. O que acontece? Todo mundo ficou de barriga cheia. De quê? De bucho cheio. De quê? De estômago cheio. E o que aconteceu? Sobrou o quê? 12. 12 o quê? Cesto. De quê? 12 cestos cheios. Jesus nunca gostou de nada vazio. Está entendendo que Deus vai encher daqui a pouco? Aí Paulo começa a meditar nos oráculos. E Paulo vê uma coisa muito engraçada. Paulo vê que um dia Pedro foi pescar. E Pedro sabia onde os maiores cardumes de peixe. Só que aquela noite foi tão frustrante que Pedro enjoou, se aperreou, se perturbou. Aí quando Pedro acaba de chegar na praia, Jesus chega também e diz: tem 2 barcos, qual é o teu? Pedro diz assim: aquilo ali, senhor, entra nele. Senhor, para quê? Eu tentei pescar a noite toda. Estou com a marisinha do mar até agora no meu estômago. Olha a frustração, estou lavando as redes, cheio de águas marinhas, não apanhei nada. O Senhor disse: entra no barco. 2º barco. Para quê? Entra, rapaz, afasta o barco da praia. Vamos para onde? Para o mar? Diz: não, para o alto mar. É diferente. Senhor, só vai para o alto mar que quer pescar peixe grande. Acertou, Pedro. Eu vou te ensinar como é que se pesca. Aí Pedro vai tirando o barco da praia. Olha para Jesus, Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, é hoje, Pedro. Hoje o quê? Eu vou te ensinar como é que se enche rede. Aí Pedro para assim: Senhor, então é o seguinte, sobre a tua palavra. Aí o Senhor fala assim: Pedro, então vem cá. Daqui a pouco fica ligeiro, Pedro. Fica crente, que eu vou mandar tu lançar a rede pro lado direito. Se confunde não. Desperta do sono, Pedro. Se desperta, Pedro. Para pescar peixe grande tem que estar despertado, Pedro. Se desperta, Pedro. Se desperta do sono da indolência. Pescasse quase toda noite, não apanhasse nada. Se desperta. Quando Pedro lança a rede do lado direito, aí Pedro vai puxar. Aí Pedro sente o tranco. Aí ele não consegue puxar a rede. Aí Jesus fala assim: Pedro, aqui para nós, não consegue puxar porque está cheia. Pedro, está cheia. O que é que eu faço? Dá para ver a margem da praia? Dá. Então faz o seguinte: grita o que puder e acena com a mãe. E o discípulo: é Pedro. Jesus disse assim: grita, Pedro. Gritar o quê? Diz que está cheia a rede, Pedro. A gente te ajudar. Aí Pedro: está cheia.
caído vai te ver de pé. Quem te viu fraco vai te ver forte. Quem te viu prostrado vai ver Deus te levantar. Diga para ele, diga isso. Diga: quem te viu vazio vai ter que te ver cheio. porque Deus está despertando jovens aqui para uma grande obra. Mocidade, coloque-se de pé. Toda a igreja se coloca de pé. O Senhor me faz sentir aqui. Eu queria pregar, quero respeitar o tempo, porque não preguei, mas deixei esta saudação e fiz menção do resumo, já resumido, mas escute isso aqui, por favor. Preste muita atenção. Deus nos faz sentir que esta noite Ele quer construir um mistério. Aleluia. Júnior, tu vai me ajudar com essa banda maravilhosa. Esses meninos tocam muito bem. Eu não quero cantar, porque eu cantava vou acabar com o congresso antes do previsto. A história diz que Nero era tão desafinado. Quando Nero cantava, as gratas entravam no trabalho de parto.